Oi, Uribe, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui na CNN. Pois é, uma notícia triste para essa sexta-feira de final de semana aqui em São Paulo, né? Muita gente terminando a semana e a gente foi surpreendido com a notícia desse acidente aéreo. A gente já tem aqui as imagens, Uribe. É bom que a gente destaque, para começo de conversa, que São Paulo hoje está com tempo aberto, tempo firme, sol, ou seja, não havia nenhuma condição climática desfavorável para esse voo que acabou terminando em tragédia. Nessas imagens a gente consegue perceber o exato momento em que esse avião ele faz uma trajetória horizontal e ele vai tocar num coqueiro aqui e vai acabar levando uma parte do coqueiro. Ele é derrubado, cai um pedaço do coqueiro e esse avião acaba perdendo já parte da asa aqui nesse primeiro choque, nessa primeira colisão, e vai no sentido da rua, bem horizontal mesmo, mas não consegue pousar. Estava numa velocidade muito alta, os especialistas que a gente ouviu destacaram isso, incompatível com o pouso, e ainda assim teve essa colisão antes efetivamente de tocar o solo. Instantes antes do avião se chocar, a gente percebe o ônibus passando e dois carros virando aqui. E o avião vem, você percebe que é muito rápido. É questão de segundos. Ele poderia ter atingido não só os carros que entraram aqui, mas também o ônibus e também esses carros que estavam estacionados. Aqui na imagem do Flight Radar, a gente consegue perceber exatamente a trajetória dessa aeronave, Uribe. Ela sai do aeroporto Campo de Marte, que é na zona norte de São Paulo, ela voa por segundos, esse trajeto leva segundos e ela cai aqui muito próximo ali à marginal do Rio Tietê, aonde de fato você tem a colisão e a queda. Importante dizer que essa aeronave decolou às 7 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília e ela perdeu a conexão com a torre exatamente nesse ponto aqui às 7 horas e 16 minutos, ou seja, são realmente segundos entre o momento da decolagem no aeroporto do Campo de Marte e o momento aqui da queda, quando ela perde o controle com a central de controle e perde o contato com a central de controle e aí, obviamente, você tem logo depois a explosão. Foi muito rápido porque logo depois, às 7h20, o Corpo de Bombeiros é chamado, envia inicialmente 5 viaturas, mas quando percebem o tamanho do acidente, do problema, o impacto, já sobem para 12 viaturas. E aí, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, todas as autoridades municipais, Defesa Civil Municipal, Estadual, são mobilizadas para o acidente, assim como o CENIPA. Para a gente poder falar um pouco mais desse histórico que você estava destacando, Uribe, a gente preparou 2 artes que mostram essa linha do tempo, do que aconteceu nos últimos anos, nos últimos tempos, com esses acidentes aéreos que têm chamado tanto a atenção. Vou pedir para colocar então a primeira tela, que a gente já consegue destacar nela qual é o retrospecto desses acidentes aqui no Brasil de agosto do ano passado para cá. Você vai se lembrar, a gente teve no dia 9 de agosto de 2024 o acidente da Voe Paz, que deixou 62 mortos. O avião caiu em Vinhedo, aqui na região de Campinas, no interior de São Paulo. Pouco depois, em dezembro, no dia 22, um turbohélice cai no meio de um bairro de Gramado, atinge um prédio, a chaminé de um prédio e acaba deixando 10 mortos e 17 feridos, mais um acidente aéreo preocupante. Na sequência, já no início de 2025, no dia 10 de janeiro, a gente começa o ano noticiando um avião de pequeno porte que explode na tentativa de decolar ali da pista de pouso de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Ele acaba atravessando a avenida e explode na praia de Ubatuba. Uma pessoa morre e 5 ficam feridas. Isso no dia 10 de janeiro. No dia 17, uma semana depois, exatamente mais um acidente. Dessa vez, um helicóptero que cai em Caieiras, aqui muito próximo da região metropolitana de São Paulo, e 2 pessoas morrem e outras 2 ficam feridas. Os 2 mortos são marido e mulher, pais da menina que fica ferida, assim como o piloto. Os 2 passam a noite, a madrugada, numa área de mata, sem que fossem identificados. Só de manhã, quando as buscas começam, porque esse avião cai por volta das 9 horas da noite, é que de fato eles encontram os 2 depois dessa tragédia que aconteceu. E aí, terminando hoje aqui a nossa linha do tempo, no dia 7 de fevereiro, com 2 mortos e 6 feridos nesse avião que caiu na zona oeste de São Paulo. Esses 2 mortos, como a Isadora, a Gabriela e você bem destacaram, eram o piloto e o dono do avião,
avião, um empresário advogado, e esses 6 feridos eram 5 pessoas que estavam dentro daquele ônibus. Se a gente puder voltar naquela imagem aérea, só para destacar, Uribe, porque o ônibus que passa pela imagem é exatamente aquele que acaba sendo atingido pelos destroços da aeronave e acaba pegando fogo depois, né? Ele passa instantes antes. Olha aqui o ônibus e aí depois vem a aeronave, ela cai e ela vai no sentido do ônibus e aí, portanto, acaba atingindo esse ônibus que deixa 5 pessoas feridas, uma senhora que acabou sendo atingida de 62 anos, foi levada para uma unidade municipal e outras pessoas com torções e impactos na coluna, no pescoço, nos braços, e aí assim a gente consegue ter uma dimensão do impacto severo e significativo desse acidente aéreo aqui em São Paulo. Uribe. Pedro, é interessante aquela imagem que você mostrou no mapa do Flight Radar. Se você observa a velocidade e a altura do voo, a gente pode observar que quando ele decola do campo de Marte, ele vai em linha reta, então ele está aumentando a altura e a velocidade. Ele faz a curva, obviamente. Quando ele faz a curva aí no finalzinho, obviamente a velocidade dele diminui, porque ele está fazendo uma curva. Sim. Só que aí nesse ponto a altura dele começa a cair muito. E aí vai naquela sua conclusão certíssima. A velocidade não chegou a aumentar tanto para fazer um pouso de emergência. É por isso que ele chega numa velocidade tão grande, ele praticamente quica na pista, bate com a asa nesse coqueiro que quebra e vaza o combustível até chegar no incêndio. Então, provavelmente, a gente ainda não pode indicar as causas desse acidente, o CENIPA vai explicar, mas pode ter havido um problema mecânico. Lembrando, Voepaz, Gramado e Ubatuba, nós tínhamos questões meteorológicas. Nós tínhamos neblina, nós tínhamos chuva, nós tínhamos também aquele gelo que se formou na asa do avião da Voepaz. Esse caso não, como você explicou, né, Pedro? As condições climáticas eram perfeitas. Perfeitas. Pode ter sido algum problema na aeronave, né? Eram perfeitas. A capitã Natália do Comando de Policiamento Aéreo da Polícia Militar de São Paulo, inclusive, destacou isso aqui, que não há nenhuma relação com as condições climáticas. Agora, tem um detalhe que ainda vai entrar nessa investigação, evidentemente, Uribe, se a gente puder botar o Flight Radar aqui, porque a trajetória do avião ela é muito significativa para a gente entender o que de fato aconteceu. Se você olhar esta curva, ele está indo no sentido sul, né? Ele sai aqui da região do entroncamento ali com a Zona Oeste e a Zona Norte de São Paulo, no aeroporto Campo de Marte, e desce para o sentido sul. O caminho desse avião, o destino desse avião era Porto Alegre, que de fato está ao sul. Então, essa curva pode fazer sentido no sentido do trajeto da aeronave para mirar o destino dela, que é Porto Alegre. Mas o que aconteceu entre esse final da curva de ascensão dele do aeroporto Campo de Marte e a colisão dele aqui, esses poucos segundos que vão definir de fato qual foi a causa desse acidente aéreo, se teve algum tipo de problema mecânico, se a aeronave estava avariada, se teve algum tipo de erro ou problema com o piloto, isso tudo vai ser identificado agora pelo CENIPA, Uribe. E alguns analistas apontam até possibilidade de perda de potência na decolagem, que poderia ter levado a esse cenário. Claro, a gente sempre repete em todos os acidentes aéreos. Causa de acidente aéreo não é uma só, são várias. Se fosse uma só, essa causa poderia ser remediada ou pelo menos a aeronave controlada. Então são várias causas que criam o acidente aéreo. Pedro, muito obrigado pelas explicações sempre perfeitas, sempre didáticas. Isso é muito bom para quem está assistindo a CNN Brasil e até para nós entendermos o que aconteceu nesses acidentes. Obrigado, meu amigo, pela participação no Bastidores CNN.